1 Samuel 21. Davi foge de Saul. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: "Por que é que você veio aqui sozinho?" Davi respondeu: "Eu estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso, mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver." O sacerdote disse: "Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo se é que já fez algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais." Davi respondeu: "Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum, quanto mais agora que estamos em missão especial." Então, o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, um edomita, que era chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso. Davi disse o seguinte a Aimeleque: "Você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma. Por causa das ordens do rei, eu saí com muita pressa." Aimeleque respondeu: "Tenho a espada de Golias, um filisteu, que você matou no vale do Carvalho. Ela está lá atrás no manto sacerdotal, enrolada no pano. Leve-a se quiser, é a única arma que há aqui." Davi disse: "Não existe espada melhor do que essa, pode me dar." Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: "Não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000." Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então, Aquis disse aos seus oficiais: "Este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tem bastantes loucos em volta de mim? Porque trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras." 1 Samuel 22. A matança dos sacerdotes. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da sua família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou chefe deles. Havia com eles mais ou menos 400 homens. Aí Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: "Por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim." Davi deixou os pais com o rei de Moabe, e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: "Não fique aqui, vá logo para a terra de Judá." Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Saul estava em Gibeá, num morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele, e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em um certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais: "Ouçam, homens da tribo de Benjamim, vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e os fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo um plano contra mim? Nenhum de vocês me contou que meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora procurando uma oportunidade para me matar, e foi meu próprio filho quem o pôs contra mim." Doeg, do país de Edom, estava ali com os oficiais de Saul e disse: "Eu vi quando Davi foi falar com Aimeleque, filho de Aitube, em Nob. Aimeleque perguntou a Deus, o Senhor, o que Davi devia fazer, e também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu." Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes em Nob, e eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: "Escuta, Aimeleque." "As suas ordens, Senhor," respondeu ele. Saul lhe perguntou: "Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? Agora, Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar." Aimeleque respondeu: "Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem,
Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que essa foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim nem a ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Então o rei disse: Emelec, vocês e os seus parentes vão morrer. Em seguida, disse aos guardas que estavam ali perto: Matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg: Mate-os você. E Doeg os matou. Nesse dia, ele matou 85 sacerdotes de Deus. E Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, meninos e criancinhas. O gado, jumento e ovelhas, todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim, eu sou o culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar nós dois, mas comigo você estará livre do perigo. Salmos 66. Louvor e gratidão a Deus. Que todos os povos louvem a Deus, com gritos de alegria, cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca, e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder, Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus. Que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, Tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixastes que os nossos inimigos nos pisassem, passássemos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados, e te darei o que te prometi. Aquilo que prometi, quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar, oferecei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que Ele tem feito por mim. Eu gritei, pedindo a sua ajuda. Então louvei com hinos. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus, de fato, me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Romanos 11, 25. A bondade de Deus para com todos. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, Senhor, farei esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus.
Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Louvor a Deus! Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo que existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. E para finalizar o nosso devocional, nós vamos agora para um breve momento de oração. Amém? Senhor, muito obrigada por mais um dia na Tua presença. Obrigada porque a Tua palavra é o nosso alimento, é o nosso sustento. Obrigada porque a Tua palavra é poderosa para trazer transformação e salvação nas nossas vidas. Eu oro para que haja renovação de mente e restauração nos nossos corações nesse dia de hoje. E cada pessoa que esteja escutando esse devocional, onde quer que esteja, possa ser alcançada e possa sentir a Tua presença, Senhor. E assim como foi lido em Salmos 2, que nós possamos ter temor cada dia mais e mais pela Tua presença e pela Tua palavra. E que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor é o nosso protetor e porque o Senhor nos fez filhos e filhas Teus, Senhor. Então nos abençoa, fica conosco, nos guarda. E é assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.